Pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Deep Learning, hoje com o tema de segmentação de imagens. Se a gente fosse pensar assim, de forma lógica, estruturada, a aula de segmentação ela teria que vir antes da aula de detecção de objetos. Né? Até porque a gente viu muitos modelos lá de detecção de objetos que utilizam algumas das arquiteturas de segmentação de imagem aqui para auxiliar na tarefa de detecção de objetos, ok? Mas eu deixei essa aula para depois, que era uma aula mais curtinha, aquela era uma aula mais longa, e por aí vai. Então, para começar, a gente vai revisitar o que é essa tarefa de segmentação de imagens. Então, dando o mesmo enunciado que eu já tinha falado antes, a tarefa de segmentação de imagem eu tenho uma imagem de entrada, certo? E eu tenho um conjunto de classes. Eu quero localizar dentro dessa imagem não só o quadradinho, né, o bounding box, de onde é que está aquele objeto. Eu quero localizar aquele objeto pixel a pixel. Eu quero delinear os contornos de cada objeto. Então, é por isso que eu falo que a segmentação ela é um tanto quanto mais complexa do que a simples detecção do objeto. Porque para detectar o objeto, você detecta o quadradinho lá, só a área onde provavelmente aquele objeto está, o bounding box. A segmentação de objeto, não. A segmentação de objeto, eu quero fazer o contorno do objeto. Delinear, sei lá, para todos os pixels que tem na imagem, quais os pixels que pertencem a uma determinada classe. Então, a entrada de um modelo de segmentação é a imagem e o conjunto de classes, certo? E ele vai me devolver uma outra imagem que é do mesmo tamanho da imagem original, só que essa imagem ela vai ter apenas os contornos dos objetos, que a gente chama também de mapa de segmentação ou de máscara. Ok? Então, nós temos aqui a imagem original e aqui a segmentação. É uma coisa interessante também, dependendo do contexto em que você está, é muito utilizado o termo segmentação semântica. Semantic segmentation. Por que segmentação semântica? Exatamente porque ele está separando pela semântica dos objetos, entendeu? Identificando qual que é o contorno de determinado objeto. Beleza? Uma coisa muito interessante que, para a gente entender, é que a tarefa de segmentação, se você olhar de perto, ela funciona como uma classificação pixel por pixel. A gente já passou pelo modelo de classificação de imagem. Eu pegava a imagem toda, classificava em uma categoria só, que é o mais simples que a gente consegue fazer dentro mais simples que a gente consegue trabalhar dentro da visão computacional. Aqui eu quero classificar pixel por pixel de uma imagem em uma das classes possíveis. Pixel por pixel. Então, olha só que interessante. A entrada do modelo é uma imagem com C canais, geralmente são 3, né? RGB, com altura H e largura W, beleza? O mapa de classificação que chega lá no processo de treinamento é uma outra imagem, só que preste atenção, ela é uma imagem com K canais. K canais. Sendo que K é o número de classes. Então, a imagem de entrada ela tem 3 canais, RGB, altura e largura. O meu mapa de segmentação tem a mesma largura, a mesma altura da imagem, mas tem K canais. Cada canal é a imagem, uma cópia inteira da imagem dizendo aonde estão os pixels daquela classe. Certo?
E aí, no caso, o mapa de classificação ele é sempre binário, ele é 0 ou 1. Então, cada canal do mapa de segmentação ele só vai ter ou zeros ou uns. Aonde tem zero não tem daquela classe, aonde tem um tem um pixel daquela classe. A saída do modelo ela vai seguir a mesma tendência do mapa de segmentação. Ela também vai ser uma imagem com o mesmo tamanho, com a mesma altura e mesma largura da imagem de entrada. Ele também vai ter K canais, certo? Um para cada classe. Só que agora, ao invés de eu ter valores ou 0 ou 1, eu vou ter valores entre 0 e 1, que são os scores de classificação para aquela classe. Lembrando que todo classificador ele tem incerteza, certo? Ele vai te dar um score que é o nível de confiança que ele acha que é aquela classe naquele ponto, certo? Então, a saída do modelo é um outro mapa de segmentação de K canais, só que aí os valores vão variando entre 0 e 1 para indicar qual que é a confiança do modelo de que aquele pixel naquela posição pertence a uma determinada classe. Então, provavelmente, no mapa de saída, que é o que eu estou chamando, que é o P, né, o previsto, o M é sempre o mapa de referência e o P é o meu mapa previsto. No meu mapa previsto, eu vou ter numa determinada posição do pixel vários valores para classes diferentes. Então, eu tenho que escolher a classe daquele pixel, o valor que para a classe que está... Desculpa, a classe que tem o maior score de classificação, que é onde o meu classificador está mais seguro, né, da sua classificação. Então, senhores, pessoal, né? É complicado falar senhores, eu acostumado a falar senhores. Então, pessoal, eu entro com a minha imagem de 3 canais, tá aqui, olha, beleza? Altura e largura, e ela é mapeada num mapa de segmentação ou numa máscara, né? Com K canais, altura e largura. Então, olha, para a classe vermelha, esse é o mapa de segmentação. 0, aonde não tem daquela classe. 1, aonde está o X vermelho. Já para a classe azul, que por muito provavelmente é o background, ele tem 1 para onde tem azul e 0 para onde não tem nada. Então, é assim que funcionam os mapas de segmentação de treinamento, né? Como é assim que funcionam os dados de treinamento do mapa de segmentação. Poderia ser simples, mas na verdade não é tão simples assim. Eu vou mostrar aqui, vamos passar aqui o código. Olha aqui. Então esse aqui é o código da nossa de hoje. Morra de inveja, viu, Amanda? Ó, P4. Inveja. Consegui, especialmente para a aula, consegui. Então, aqui eu tenho nossas importações, beleza? Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês que a gente estava trabalhando com, nas últimas aulas, a gente estava trabalhando com o dataset do Pascal Voc. Mas a gente estava falando com o Pascal Voc, a versão dele para detecção, que é o Voc Detection, lá no framework PyTorch. Agora nós vamos trabalhar com o Voc Segmentation. Então, as imagens são as mesmas, certo? Só que os metadados associados são muito diferentes. Então, você pode mandar baixar aqui. Eu estou baixando a versão 2007, que é uma versão um pouco mais básica, mais elementar. Tem menos classes, é mais simples, beleza? No meu caso, que eu já tinha feito download. Eu vou pegar aqui uma imagem, por exemplo, as imagens 6 aqui, ó, que é essa mesa. Olha aqui, ela tem uma garrafa, umas velas, umas frutas e uma mesa. Só que nem tudo aqui são classes reconhecidas lá pelo Pascal Voc. Se você for na internet,
antes de chegar aqui, isso aqui é a imagem. Como que será a máscara aqui, ó? Ele retorna a imagem e a máscara de segmentação. Isso aqui é a imagem. Olha a máscara de segmentação. Aqui só tem um fundo preto, que provavelmente é o background. Ele tem isso aqui, que é a garrafa, a bottle, classe bottle, e isso aqui, que é a classe mesa de jantar, acho que dining chair, dining table, aqui, ó. Dining table, beleza? Então ele não vai reconhecer todos os objetos que estão aqui, porque não são classes com as quais Pascal Vogt trabalha, beleza? Então vocês estão vendo que também tem uma linhazinha branca no contorno entre os objetos. Essa classe aí é a classe 255, beleza? Que geralmente ela é ignorada. Ela está aí só para quando você quer fazer um reconhecimento forte da beirada do objeto. Hoje nós não vamos trabalhar com ele. Então, se você pegar a máscara aqui, vamos dar uma olhada nessa máscara. Mais código. A mask.shape. Não. NumPy. As array, lembrando que é a imagem, né? Ela é um canal de imagem. Olha só que interessante, um canal de imagem. Ela só tem um canal de 375 por 500. Ok? Você vai a mesma dimensão aqui da imagem. Se pegar a imagem aqui, ó, np.asArray img.shape. As mesmas dimensões. Só que essa aqui é uma imagem de 3 canais, né? Ele tem um RGB 375 por 500. Professor, mas você não falou que a imagem, o mapa de segmentação, ele vinha com várias camadas? O problema do VOC é que você tem que criar esse mapa por treinamento. O treinamento lá dos modelos de segmentação, ele não aceita essa imagem do jeito que está aqui. Por quê? Porque cada pixel que está aqui, ele é um número correspondente à classe. Entendendo? Então ele só tem uma camada. No pixel, na posição 1043, vai ter um número que te fala qual das classes do VOC que está naquele pixel. Então, para isso, a gente pega, vamos pegar aqui esse código interessante. Eu pego a máscara e pego o Unique. Ele vai me mostrar quais são os códigos das classes que estão presentes na minha imagem. Nesse caso aqui, é o 0, a 5, a 11 e a 255. Como eu sei quais imagens são essas? Você pega aqui, o VOC Classes. Aqui você tem que procurar na internet mesmo. Você vai lá no site da Pascal VOC, pega quais são os nomes e os códigos das classes, que são utilizados aí na Pascal. Eu peguei, criei a lista aqui e vou criar um dicionário, ok? Com o número de cada uma dessas classes. Eu criei esse dicionário aqui. Vamos colocar uma lista aqui. For código label in VOC labels.items. Viu? São essas coisas que fazem a aula demorar. Vou ficar fazendo esses códigos aqui. Então tá aqui, ó. O 0 é background, 1 é aeroplano, bicicleta, bird, bottle, bus, cart, cat, chair, call, dining table e bottle. 5 é a garrafa, 0 é background, 5 é a garrafa e 11 dining table. E ainda tem o 255. Apareceu um 255 que não está nessa listagem aqui, que é o quê? Aquela beiradinha branca. Beleza? Então, se eu pegar lá, vamos pegar aqui, quais são os valores de pixels presentes? 0, 5, 0 background, 5 a garrafa, 11 a mesa e 255 aquela beiradinha. Então, 255 a gente só vai ignorar. Se passar aqui substituir lá pelos códigos pelo nome, você vai ver. Aqui está faltando 255.
Geralmente eu tiro o 255. Aqui eu vou incluir void 255. Pronto. Então, background, bottom, dining table, void. Beleza? Então, o que é nosso dever aqui agora? Nosso dever é pegar essa imagem e separar ela. E quantas classes nós temos? Nós temos 21 classes aqui, separando, excluindo o void. 21 classes. Eu vou converter ela em imagem de um canal de 375 por 500 em 21 imagens de 375 por 500. E aí cada imagem vai ser a máscara de uma classe específica. Então olha só o que eu vou fazer aqui. Eu peguei minha máscara aqui, converti, beleza? Converti ele para um array, peguei a altura e a largura e criei a máscara vazia, ó, cheia de zeros, né? Com não sei quantos canais aqui, com block labels aqui é o número de classes, que vai ser 21, altura e largura, sendo que a altura e largura eu estou pegando aqui lá da imagem, beleza? Criei a minha máscara de segmentação. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar por cada uma das classes, exceto a classe 255, que é a beirada. Beleza? Então eu vou passar para cada uma das classes, aqui vão ter todos os pixels, altura e largura. Eu vou pegar aquele mapa de segmentação, essa imagem aqui, beleza? Essa imagem aqui, e vou passar pixel por pixel para assim, ó. Quem desses pixels aqui, cadê? Quem desses pixels aqui tem o valor igual ao dessa classe? Aí eu vou converter esses pixels lá. Aí ele vai retornar verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Quando eu converto para float, o que é falso vai virar 0, o que é verdadeiro vai virar 1. Então ele vai ficar um mapa só de zeros e uns para cada classe. Então eu vou rodar isso aqui. Então, olha aí. Agora, se eu pegar aqui meu segmask, segmask.shape, ele tem 22... passou o 255, esqueci. Deixa. Ele vai ter 22 classes por causa do 255, 375 por 500. 22 camadas, 22 mapas. A maior parte desses mapas vai estar vazio. Vai ter tudo zero. Não tem problema, tem que ser assim mesmo. Então, as classes onde não tem nenhum objeto daquela classe na imagem, vai ser uma imagem de não sei quantos pixels lá, com tudo zero. Isso é esperado mesmo. Então, aqui eu estou fazendo um código besta só para mostrar o seguinte: a imagem original e os mapas separados. Vamos fazer um negócio aqui. Olha, tem imshow, isso. plt.imshow. Vamos pegar uma máscara qualquer aí. De um plt.imshow. Segmask, que é a minha máscara de segmentação. Eu vou pegar a classe 0. E eu quero que ela retorne todos os pixels relacionados com essa classe. Aí. O background. Mas e se eu pegar a classe 1, que eu não lembro o que é? A classe 1 é o quê? A classe 1 é aeroplano. Tá querendo me desconectar, hein? Eu não estou usando. Danado. A classe 1 é aeroplano. Não tem nenhum aeroplano aqui, então ela tem que ser toda zero. Toda vazia. Beleza? Mesma coisa se for para, sei lá, para 17, que eu não faço ideia do que é. Mas tem que estar tudo vazio. Agora, se eu coloco a 11, é a minha mesa de jantar. Então, você vê que só tem duas classes aí. E se eu colocar a 5 aqui, é a minha garrafa. Então, o mapa, ele pegou só aquela classe. Essa função aqui embaixo, ele está só mostrando um ao lado do outro. A imagem e as classes, os mapas os mapas de segmentação associados da VOC, né? 2007, nesse caso, que são reconhecidas
por esse modelo. Ok? Bom, voltemos aqui à apresentação. Então, senhores, a segmentação também tem todo um conjunto diferente de métricas de avaliação e de funções de custo. Nós vamos ver algumas aqui durante o decorrer da aula. Então, primeiro vamos delimitar nós vamos combinar, nós vamos convencionar, para ser mais elegante, nós vamos convencionar uma nomenclatura aqui, lembrando que M é o mapa de segmentação esperado, aquele que é fornecido nos dados de treino, e P é o mapa de segmentação previsto à saída do modelo. Então, e que esses mapas de segmentação, eles vão ter um canal de imagem para cada classe. Então, quando eu falo assim, MI e PI, eu estou falando só o canal da classe I. Beleza? Ou seja, todos os pixels da classe I. Beleza? Já quando eu estou falando o Mzinho minúsculo e o P minúsculo, eu estou me referindo a um pixel específico dentro daquela imagem. Então, se eu tenho o M, I, XY, eu estou falando um pixel na posição XY da classe I. Não, desculpa. Ó, M é o mapa esperado. Então, um pixel no mapa M na posição XY no canal da classe I. Beleza? A mesma coisa vai lá para o P. Então, eu estou querendo um pixel na posição XY do mapa P previsto no canal da classe I. Beleza? N e J, ele representa o número de pixels da classe I que foram erroneamente classificados para a classe J. Se eu estou falando N e I, são todos os pixels da classe I que foram realmente classificados, que foram realmente marcados para a classe I. Ok? E aí, o meu TI é a quantidade total de pixels, seja ela os corretos, os errados, o verdadeiro positivo ou falso positivo, que foram associados à classe I. Então, dito isso, pessoal, nós temos algumas métricas de avaliação da qualidade da segmentação. A primeira é a acurácia de pixel. O que é a acurácia de pixel? É a quantidade de pixels da classe I que foram corretamente classificados para a classe I, dividido pelo total de pixels da classe I, incluindo os que foram erroneamente associados à classe I. Então, essa aqui é a acurácia de pixel para cada classe, que é diferente da acurácia média, porque da acurácia média, a acurácia de pixel é uma acurácia para cada classe. A acurácia de classificação, né? Só que aqui, medida pixel a pixel. E a acurácia média, ele vai pegar qual que é a média entre todas as classes. Beleza? A razão de intersecção sobre união média, ela é pixel a pixel, ele vai achar a intersecção, ou seja, os valores que foram os dos pixels corretamente classificados, é por isso que tem o M e I aqui, ó, dividido pelo total de pixels classificados, que aí inclui os corretos e os incorretos, menos a soma, a intersecção dessas. Porque você está calculando a área duas vezes, né? Somando duas vezes a área. Então, você vai tirar essa área comum que está aqui. Então, a razão de intersecção sobre união pixel a pixel, ela é a métrica padrão para uma qualidade de segmentação. Muitas vezes eles chamam isso só de IOU, beleza? E ela é muito mais difícil de se calcular, porque ela é pixel a pixel, do que a razão de intersecção sobre união,
do bounding box, que você está fazendo união e intersecção em quadrados, é muito simples, né? Cá para nós. Por fim, gente, como eu disse para vocês, os modelos de segmentação, eles são modelos de classificação, só que de classificação pixel a pixel. Qual que é a função de custo mais elementar para um modelo de classificação? A entropia cruzada, né? Então você tem a entropia cruzada multiclasse, mas no nosso caso aqui, eu estou sempre comparando um mapa previsto com o mapa esperado, canal por canal. Ou seja, eu só vou comparar o canal de uma classe, sei lá, garrafa lá, o mapa previsto da classe garrafa com o mapa predito da classe garrafa. Então, isso aí lembrando que o mapa esperado, ele é binário, ele é 0 ou 1. E o mapa previsto está entre 0 e 1. Então, isso aí é um problema de classificação binária. Entre ser daquela classe e não ser daquela classe. O problema é que nós vamos calcular isso aí pixel a pixel, certo? Então, a entropia binária pixel a pixel, eu vou pegar aqui o valor do pixel menos o valor do pixel na posição xi para aquela classe i multiplicado pelo logaritmo do score de classificação, né, no mapa previsto, na mesma posição do pixel, menos o valor esperado do pixel, né, o valor esperado do pixel no mapa esperado, multiplicado pelo logaritmo do score de classificação na mesma posição do pixel. Então, isso aí é a função de entropia cruzada binária por pixel. Pixel a pixel, ele vai calcular. É óbvio que a função lá ela vai calcular o erro total da imagem entre todos os canais. Só que depois você consegue achar a derivada para cada pixel de saída. Olha só que interessante. Veja que legal. Então, o erro total é o erro total do mapa de segmentação. Só que eu calculei aquele erro pixel a pixel. Então, a minha derivada também ela volta pixel a pixel. Eu sei o erro daquele pixel para aquela classe, isso aí eu retropropago para o resto da rede. Entendeu? O problema da entropia cruzada binária é desbalanceamento das casas. Eu treinei o modelo hoje de tarde exatamente para mostrar isso, porque eu treinei com o VOC, mas eu treinei ele sem data augmentation, sem fazer ponderação, nem nada. E ele realmente tem uma tendência a reconhecer muito mais o background, que é a classe majoritária, do que qualquer outra coisa. Então, se você não ponderar ele vai tentar achar que tudo é background. Então, tem uma outra versão dele, que é deixa eu demonstrar aqui, antes de passar para a próxima versão, é o seguinte. Vamos imaginar essa imagem aí. Tá vendo essa imagem? Ela tem 3 classes aí, que estão nesse mapa de segmentação. Eu tenho a classe branca, eu tenho a classe azul e tenho a classe vermelha. O código do branco é 0, o código do azul é 1. Eu tenho a classe verde, que é o código 2, mas ela não está aqui. E eu tenho a classe 3, que é o vermelho. Então, isso aí, utilizando aquele código que eu mostrei para vocês, vão gerar 4 canais na mesma imagem, mas 4 canais diferentes, um para cada classe. O primeiro é o da classe 0, né? Vai pegar o 1 aqui só para essas pontinhas, onde tem a classe 1. O segundo é da classe 1, que tem formando essa cruzinha aqui. O segundo é da classe 2, que não tem na imagem. Logo, o mapa de segmentação dele é tudo 0. Certo? E eu tenho a classe 3, que só tem um valorzinho lá. Um valorzinho lá no centro. Isso aqui tudo que eu mostrei para vocês
É o mapa de segmentação esperado, é aquele que vem, que é oferecido lá para que a gente possa treinar o modelo. Quando o meu modelo ele é treinado para reconhecer essas classes, vamos supor que eu pegue essa mesma imagem e mando lá no meu modelo. O modelo ele vai ter um erro, ele vai ter uma incerteza. Então, ele vai gerar um mapa de segmentação de saída, previsto. Aí, olha só, os valores dos mapas de segmentação são scores. Esse daqui é o para essa classe, esse daqui é o dessa classe, esse daqui é o dessa classe, esse daqui é o dessa classe. O que a função de custo tem que fazer? A função de custo ela tem que fazer a entropia cruzada binária pixel a pixel de cada um deles aqui para gerar o erro. E o mapa do erro, olha só, o erro, a somatória, ele é um número, mas dele eu consigo derivar um mapa de erro que tem as mesmas dimensões do mapa de segmentação previsto e do mapa de segmentação esperado. Então eu consigo derivar o erro pixel a pixel nesse retorno aí. Eu acho isso interessantíssimo. Quando a gente entende, a gente recupera lá atrás a nossa primeira aula, nossa segunda aula, quando nós falamos sobre os grafos computacionais, quando nós falamos sobre a diferenciação automática. Então você consegue pegar naquela ponta do erro e retropropagar esse erro no nível do pixel até a entrada desejada e a imagem. Olha só que interessante isso. Como eu disse anteriormente, existe uma função da entropia cruzada binária que ela é ponderada, que você põe esse beta aqui na frente. Por que ele põe esse beta? Ele vai ser um beta específico para todas as classes, para cada classe, desculpa. E aí o que ele faz? Ele vai reduzir o impacto da classe positiva. Então isso é muito importante você calcular o beta. Por exemplo, um dos métodos que a gente vai ver lá no final, que é o UNet, ele calcula esse peso a partir da frequência inversa das classes, de forma que, se a classe ela é muito presente, eu ponho um peso bem baixinho nela. E se a classe é muito rara, eu vou colocar um peso mais alto nela para tentar contrabalancear a frequência com que o algoritmo de treinamento vê a classe mais frequente. Ok? Bom, enfim, nós chegamos aqui à primeira grande arquitetura de redes neurais convolucionais para segmentação, que é a FCN, Fully Convolutional Network. Se vocês fizerem um exercício de memória, vocês vão lembrar que os modelos do YOLO, não sei se foi o YOLO ou se foi o Faster RCNN, um dos dois. Acho que foi do Faster RCNN. Que ele era baseado, lembra que a gente tem que, quando a gente pega o Faster RCNN, você carrega a CNN de backbone, né? A espinha dorsal lá, né? Que faz a extração de características. A backbone do Faster, lá dentro do PyTorch, claro, lá do Faster RCNN ou do YOLO, não tenho certeza aqui agora, ela é uma exception FCN. Esse FCN quer dizer que ela é o tronco convolucional da rede Inception, só que treinada com a cabeça final aqui para segmentação utilizando o modelo da FCN. Isso faz com que aquela rede de detecção de objetos seja mais eficiente na hora de detectar o objeto. Por quê? Porque o mapa de características já chega lá para a rede de proposta de regiões, já chega segmentado. Então, se ele já chega lá segmentado, é muito mais fácil separar o objeto, né? Então, o que propõe a FCN, a Fully Convolutional Network? A Fully Convolutional Network ela é muito interessante porque ela é uma rede convolucional, uma CNN de classificação de objetos. Pura e simples. Ela é uma rede
neural de classificação de objetos que foi modificada, que foi adaptada para fazer segmentação de objetos. Então, a FCN, e aí faz todo sentido o que eu acabei de falar da ResNet lá e da YOLO, porque você pega um modelo de classificação de objetos que o modelo de classificação de objetos, vou voltar naquela nossa aula de arquiteturas clássicas convolucionais, ele tem a parte inicial, que é a extratora de características, que são as camadas convolucionais, e você tem a parte final, que é o reconhecedor de padrões, que geralmente são aquelas classes MLP, uma MLP multicamada lá, totalmente conectada, linear. O que os caras fazem? Eles treinam a rede neural, a CNN, para ela ficar muito boa em reconhecer objetos, tiram a parte da rede, que é a reconhecedor de padrões, que é a rede MLP, e eles pegam a parte final, que é o mapa de características, já todo pré-processado. É o que eles estão fazendo aqui. Olha, isso aqui é uma imagem lá desse artigo, gente, do Long, Chalmers e Derrell, lá que propõe a FCN. Então, olha só, a rede aqui treinada para reconhecer gato, para reconhecer objetos, desculpa, reconhecer objetos não, para fazer classificação, está aqui a saída da rede, ela é o softmax lá, né, para as classes, né, os scores de classificação. Eles tiram essas três últimas camadas aqui, que são as camadas lineares, totalmente conectadas, e deixam só as camadas convolucionais. A saída disso aqui é esse mapa esse mapa de características. Tá aqui, ele tem até uns quadradinhos aqui no fundo, não sei se vocês estão vendo, esses quadradinhos aqui, eles são a ativação daquela classe. Certo? Você está vendo que tem um cachorro aqui assim, e aqui tem um gatinho. Então, quando ele pega isso aqui, ó, nesse cantinho aqui da imagem que está a cabeça do gato, ele reconheceu que tem um gato ali. Então, ele pega esse mapa de características do final da rede convolucional, encaixa mais algumas camadas ali para poder gerar a segmentação. A ideia é bem interessante. Lembrando que a FCN ela é um modelo de 2015, então ele foi um dos primeiros modelos muito bem sucedidos de segmentação de objetos. Okay? Então, ela é uma rede convolucional pura, a FCN. A FCN ela é uma rede convolucional pura. Porém, né, ela pega uma rede de CNN anterior, que aí nós vamos chamar de backbone de novo, certo? Nós vamos pegar um backbone de classificação desse, sei lá, ResNet, Inception, VGG, qualquer um deles, já está treinado para a classificação, então, ou seja, aqueles pesos iniciais lá já estão treinados. Então, nós dizemos que essa é uma rede também pré-treinada, você pode treinar ela fazendo transfer learning, certo? Eu vou tirar as camadas finais, que são os classificadores, e vou adicionar novas camadas convolucionais, e aqui tem um negócio muito doido que nós vamos aprender agora, que é a convolução transposta. Né? E aí, o que o modelo, o que a rede neural convolucional de classificação faz? Ela vai fazendo downsampling, que é a subamostragem. Então, você chega com aquela imagem grande, aí ele passa uma convolução, duas convoluções, faz o pooling. Max pooling. Então, max pooling de 2, você reduz a imagem pela metade. Max pooling de 3, você reduz a imagem para um terço. Você está cada vez diminuindo o tamanho do mapa de características. Então, quando ele chega lá na frente, ele é um mapa de características bem menor do que o tamanho da imagem que chegou na entrada da rede. Só que agora eu preciso entregar na saída da minha rede um mapa de segmentação que tem as mesmas dimensões da entrada, da imagem de entrada. Então eu tenho que reverter esse processo de subamostragem e fazer uma superamostragem ou sobreamostragem. Então eu tenho que inverter o downsampling e fazer um upsampling, certo?
até que eu consiga igualar a saída com o tamanho da entrada. Então, quando a gente olha aqui de novo para aquela imagem, você olha aqui, ó, ele tem esta última camada, depois das camadas normais, que são as camadas de extração de características aqui, ele acrescenta mais um bloco convolucional que tem o mesmo número de canais, é o mesmo número de classes. No caso da Vox, são 21 classes, vocês podem ver aqui, ó. Ele entra com um mapa de características de 4.096 posições aqui, e depois ele faz esses 4.096 canais para 21 canais. E cada canal desse mapa de convolução é responsável por uma classe. Só que ele ainda é um mapa pequenininho. Depois eu vou aplicar uma outra técnica aqui que expande o tamanho desse mapa para igualar ao tamanho da imagem de saída. Okay? Então, olha só o que ele faz. Entra a imagem, eu tenho o meu backbone de CNN, que é o extrator de características. Aí, no final, eu acrescento uma convolução 1 por 1, e depois eu vou acrescentar um conjunto de convoluções aqui, que são as convoluções transpostas, que em alguns lugares, e aí tem um erro, né? Por exemplo, lá no Keras, o nome da convolução transposta lá está como deconvolução, como se fosse o oposto não, o inverso da convolução, só que não é o inverso da convolução. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Ela é uma operação diferente. Então, nessa imagem lá, a gente vê esse processo de como funciona aqui o upsampling, né? Utilizando as convoluções transpostas. Ele tem uma etapa de fazer o pooling, então ele faz um pooling, max pooling, né? De 2x2, depois 2x2 de novo, 2x2, 2x2, até que chega aqui. Depois ele vai fazer o upsampling, aqui, ó, 32 vezes upsampling. Ou 8 vezes upsampling, que é o que eu vou demonstrar aqui no código. Ele vai fazendo várias camadas aqui de sobreamostragem até encaixar. Ok? Mas para eu poder mostrar o código, eu tenho que falar para vocês o que é uma convolução transposta. Beleza? O que é uma convolução transposta? Primeiro, a convolução ela é uma operação invertida. Beleza? Você consegue, tendo o sinal convolucionado, o sinal convolvido, né, você consegue obter o sinal original desde que você tenha acesso ao kernel, aos pesos do kernel. Então, você tem como fazer a deconvolução, só que são 3 elementos. Você tem o sinal original, F, você tem o kernel de convolução, a função de convolução K, e você tem o resultado, o sinal convolvido H. Uma vez que você tem o sinal H, você, para chegar de volta ao sinal F original, você precisa ter o kernel de convolução. Então, dá para inverter desde que você tenha essa parte da informação. Qual que é o problema? Geralmente, quando a gente vai fazer a convolução está na rede neural, a gente não tem, ou não pode ter, por inúmeros motivos, acesso ao kernel que gerou aquela convolução. Então, a gente não conhece o kernel, os pesos do kernel que geraram aquele mapa de características. Então, a gente não consegue inverter. A gente não consegue inverter o sinal. Então, o que nós vamos fazer não é a convolução inversa, ou seja, a deconvolução. Nós vamos fazer uma operação diferente, que é a operação de convolução transposta, que é, de fato, uma convolução, mas era uma convolução normal. Só que a gente utiliza essa convolução para fazer a sobreamostragem da imagem, ou seja, para aumentar a dimensionalidade da imagem, ao invés de diminuir
a dimensionalidade da imagem. E como é que eu faço isso? Utilizando pesos treinados. Assim como na convolução normal, a gente aprende os pesos da convolução de forma que eles ficam mais eficientes para extrair as características da imagem. Na convolução transposta, a gente aprende os pesos da convolução para que ela fique mais eficiente para recuperar a imagem. Olha só que interessante. Como é que isso funciona? Vamos supor que eu tenho este sinal original aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse alfa, beta e gama aqui são os pesos, são o meu kernel. O meu kernel é esse aí, ó. Ele tem 3 pesos. Então, para cada valor do meu sinal original, eu vou gerar 3 valores no meu sinal convolvido. Então, o 1 aqui, ele vai gerar um A, um beta, um alfa, um beta, um gama. Certo? Isso foi o primeiro valor. Agora nós vamos para o próximo valor. O 2. Eu vou gerar os valores 2 alfa, 2 beta, 2 gama. Só que qual que é o problema? Existe uma sobreposição entre esses valores. Então, o valor 2 alfa, ele sobrepõe o valor 1 beta. O valor 2 beta sobrepõe o valor 1 gama. E aqui eu tenho o 2 gama vazio. Mas a minha convolução ela está fazendo o stride, ela está se movimentando. Então aqui eu vou também gerar os valores. Então olha só, nesse ponto aqui eu tenho a sobreposição de 3 sinais, de 3 valores. 1 gama, 2 beta e 3 alfa. Então o que é interessante? Ele cresce, ele aumenta o sinal, certo? E ele vai fazendo sobreposições, né, como se fosse fazer um aumento do sinal, e esse aumento ele sofre interferência de todos os valores vizinhos para cada um dos valores lá. Eu poderia ter colocado aqui um stride maior. Aqui ele está andando de 1 em 1, ele poderia estar andando de 2 em 2, certo? Eu poderia ter colocado padding, eu poderia ter feito um monte de coisa para aumentar ainda mais o tamanho dessa imagem. Então, quando ele chega aqui no final, que ele vai andando, esse daqui é o meu mapa final. Daqui o meu original ele tem 5 posições, daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições. Então, eu aumentei uma posição para cada lado. Aqui, e ainda fiz uma suavização desse sinal baseado nesses pesos alfa, beta e gama. Só que isso aqui eu fiz, ficou mais fácil de entender porque ela é a convolução em uma dimensão. Como é que funcionaria nesse caso a convolução em 2 dimensões? Então a gente tem esse mapa de características aqui, você pode ver que é a cara disso. Isso aqui saiu de um pooling, de um max pooling, né? Como é que eu pegaria esse max pooling aqui e aumentaria ele, sei lá, para ele caber, para ele voltar para o tamanho original, certo? Então, olha só. Eu vou fazer a convolução transposta por esse kernel aqui, ó. Chutei esse kernel aqui, 1, 2, 2, 1. Beleza? Então, o que é o sinal 0 convolvido com 1, 2, 2, 1 lá? Ele vai gerar essa imagem, porque 0 multiplicado por qualquer coisa é 0. E o 1, ele vai gerar esse mapa, deslocado para cá. Tá vendo? E o 2? Aí o 2 já está na parte de baixo. Ele desceu. E o 3? Beleza, isso aqui é cada uma das aplicações do kernel para cada um dos valores de entrada. E o resultado final? O resultado final é a soma de todas essas componentes aqui. Ou seja, eu aumentei a dimensionalidade do meu sinal aqui. Aumentei a dimensionalidade do meu sinal. Beleza? Então, o resultado disso aqui, o que isso aqui significa, depende do que os pesos aprenderam, do que for aprendido pelos pesos, né? Qual é o objetivo dos pesos na hora de convolver aquele sinal.
Eles querem fortalecer determinadas frequências, atenuar determinadas frequências. Então, tudo isso aí depende. Durante o processo de treinamento, esses pesos eles serão aprendidos de forma a ressaltar aspectos da imagem. E o que é mais interessante aqui? Dependendo do tamanho do meu kernel de convolução aqui, ele vai gerar uma imagem maior na saída. Se eu tivesse um kernel aqui de 3x3, essa minha imagem de saída aqui, ela teria 4x4. 4x4, seria 4x4. Então eu posso aumentar o kernel de convolução para daí fazendo também aumentando consequentemente a dimensionalidade da imagem de saída. Então, lá no PyTorch a gente tem esse método aqui, ConvTranspose 2D, que ele tem exatamente a mesma assinatura da convolução. Ele tem o número de canais de entrada, o número de canais de saída, o tamanho do kernel, né, que é bidimensional, o stride, o padding, e por aí vai. Beleza? Tem a dilatação também, se você quiser. Enfim, então são exatamente os mesmos parâmetros lá da convolução, da Conv 2D. Antes de passar para a Segnet, vamos lá no código. Eu perdi, viu? Então, beleza. Vou mostrar aqui para vocês a rede FCM. Antes de mais nada, eu vou reconectar aqui. Eu perdi minha T4 aqui, infelizmente. Precioso, né? No rodeio. Ah, não perdi não. Ótimo. Excelente. Mas não ter perdido a memória também. Ele só desconectou. Então, eu criei uma classe aqui, pessoal. Criei uma classe aqui chamada Voc Resized, porque nós não temos processamento suficiente aqui para rodar imagens do tamanho original da Voc. Eu ficaria dias aqui rodando. Esses modelos ficam semanas rodando para treinar. Além de redimensionar a imagem com um tamanho bem menor, eu incluí alguns pré-processamentos que eles são eficientes, para a tarefa de detecção de imagens e ajudam no processo de treinamento da segmentação. Um deles é você fazer a normalização da imagem. Esses valores aqui, esses valores médios, esses desvios padrões, estão lá no arquivo se não me engano, da Inception, né? Que achou que essa transformação aqui para ImageNet, ela faz com que o treinamento fique mais estável, seja mais ágil. Então eu converto aquelas imagens para tensor, redimensiono com um tamanho bem menor, geralmente eu redimensiono para 50x50, a imagem fica pequenininha, ótimo, porque não tem como treinar, não tem tempo para ficar treinando isso. A forma de redimensionamento é por interpolação para os vizinhos mais próximos. Eu faço a normalização. Aqui no mapa de segmentação, eu não faço normalização. Beleza? É só converto para tensor e redimensiono. Porque o mapa de segmentação tem as características dele, né? Aquele código que eu mostrei para vocês, onde a gente separava o mapa de segmentação de um canal em vários canais, tá aqui, ó. Para cada imagem que chegar, eu vou converter aquele mapa de segmentação de um canal em um mapa de segmentação de 21 canais binários. Beleza? Aí eu retorno os dois. Basicamente isso. Uma vez que eu gerei isso aqui, executei. Olha, eu vou pegar uma imagem aqui. Olha o tamanhozinho que ficou a imagem. Eu abro 6 agora. O meu mapa de segmentação. Vai ficar bem pequenininho. Agora ele é 50x50. Aqui eu vou criar os data loaders, os datasets, né, de treino e de validação. Os meus data loaders. Aqui eu estou redimensionando as imagens para 48 pixels.
Tem aqui o loop de treinamento, não tem nada de diferente do que a gente já tinha visto antes. Nada. Inclusive, vocês devem estar se perguntando. Ah, e aquele negócio? O Y que chega aqui no loop de treinamento, tá aqui, ó. Teste train loader. Train loader. X e Y. Só que o Y aqui a gente sabe que é uma imagem inteira. Certo? O Y aqui não é só a classe igual que a gente está fazendo lá na classificação, que é uma imagem inteira de 21 de 20 canais. Então, quando eu venho aqui e chamo a função de custo do YPRED aqui, que é o mapa de segmentação previsto, eu estou comparando ele com o mapa de segmentação esperado. E a minha função de custo que eu estou usando geralmente é a BCE loss, ou a entropia cruzada binária. Mas eu nem vou treinar FCN, não, demora pra caramba, mas eu quero mostrar para vocês, obviamente, a arquitetura. Né? Ele tem aqui, ó, Backbone Convlier, que são um módulo comum, que aí pode ter duas variações, com duas camadas convolucionais ou com três camadas convolucionais. Por exemplo, tem esse extra aqui, ó. Quando aparece um extra aqui, são três camadas convolucionais. Então, o que ele tem? Então, a quantidade de canais de entrada, de saída, tamanho do kernel. Então, é uma conv 2D com um relu, depois uma outra conv 2D com um relu, e se ele tiver a camada extra, mais uma conv 2D com um relu. No final de tudo, tem o max pooling, a redução da imagem. Então, está na etapa de redução. É um max pooling de 2 por 2. Então, o que é a FCN? Essa aqui é a versão de redução de 8 vezes. O que ela faz? Ela tem 1, 2, 3, 5 blocos convolucionais de redução. Ele começa lá com 3 canais 64, são os 3 canais da imagem, né? Ele faz 64 filtros. E a saída dele são 512 canais. Beleza? Com redução de 32 vezes aqui. Então, aqui ele ainda passa por mais duas camadas, ó, de com 2D relu. Com dropout, você vê que as outras não tinham dropout. São essas camadas aqui, tem 4.096 canais. Né? Vou mostrar na imagem para vocês. Beleza? Aqui eu tenho 4.096 canais e a convolução de 1 por 1 para cada canal. Depois, eu já entro para o processo contrário, o processo de aumentar a imagem. Olha só, eu pego esses 4.096 canais aqui e vou gerar o número de um canal por classe, ou seja, 21 canais aqui de 1 por 1. Kernel de 1 por 1. Aqui entra a convolução transposta. Primeira convolução transposta aqui, ó. Ele recebe N classes, né? Canais de entrada. Vai gerar N classes canais de entrada, 21. Kernel de 4 por 4. Então ele vai pegar aquilo ali, ele já vai aumentar muito provavelmente por 4. Né? Vai aumentar 4 vezes o tamanho da imagem. Vai aumentar 2 vezes o tamanho da imagem, desculpa. Um stride de 2. Aí ele passa por mais duas convoluções e depois mais uma convolução transposta. 16. 16 é o tamanho do kernel. Vai aumentar 4 vezes o tamanho da imagem. Passa por mais uma convolução transposta aqui, ó. Mais uma convolução transposta de 4, que aumenta mais 2 vezes o tamanho da imagem. Então, essa primeira etapa da convolução aqui, ela reduz a imagem a um tamanhozinho pequenininho, e ali que esse mapa de características que sai aqui, de 4.096 canais por não sei quantos, cada canal desse, qual é a dimensionalidade, mas é 1,32 da imagem original, certo? Cada mapa de característica desse. E daqui para frente, dessa etapa aqui para frente, ele faz o processo oposto. Ele vai pegar aqueles 4.096 mapas, condensar aquilo ali só em 21, um para cada classe, e daí ele vai aumentando até que aquilo ali encaixa no tamanho da imagem de saída. E quem faz esse processo de encaixar na imagem, de aumentar o tamanho, são as convoluções transpostas que eu acabei de mostrar para vocês. Então tá aqui, ele faz o format, vai aumentando
Então, aí no final ele vai adaptando o tamanho da imagem lá com as convoluções transpostas até encaixar. Então, essa daqui é a arquitetura da FCN, como nós vimos lá nos slides. Depois da FCN, a próxima arquitetura que ficou muito famosa para a segmentação foram as SegNets. As SegNets, elas são de 2 anos depois da FCN, né? Elas são de 2017. Nesse ano de 2017 também surgiriam as UNets, mas nós vamos falar delas daqui a pouquinho. As SegNets, elas são legais porque elas utilizam um conceito que ele é o coração da nossa próxima aula. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre Representation Learning e um dos modelos que a gente vai explorar muito são os autoencoders. São uma aplicabilidade gigantesca. Eu já tenho 2 trabalhos publicados que eu utilizei autoencoders para fazer redução do espaço de dimensionalidade. Então, eles utilizam uma ideia que já não é uma ideia nova, mas eles reutilizaram para fazer assim. Essa primeira etapa aqui é o codificador, ele só diminui o tamanho, e essa etapa aqui, essa segunda etapa aqui, é o decodificador. Ele recupera o tamanho, ele tenta recuperar a imagem original. Então, a SegNet, ela é uma arquitetura modular do tipo autoencoder, que tem 2 módulos. O módulo encoder, que ele pega a imagem original e devolve um mapa de características de baixa dimensionalidade. A gente espera que esse mapa de características de baixíssima dimensionalidade ele consiga conter toda a informação necessária para saber o que tinha na imagem original, ok? E tem o módulo decoder. O módulo decoder faz o quê? Ele tenta, a partir daquele mapa de características de baixa dimensionalidade, que a gente também chama de embedding, a gente vai ver isso melhor na próxima aula, ele tenta reconstruir a imagem original. Só que ele vai tentar reconstruir, no nosso caso aqui, não exatamente igual. Ele vai tentar reconstruir delineando lá os pixels onde tem cada uma das classes. Então, o meu módulo encoder, ele recebe a imagem original como entrada, certo? E ele vai fazer a sequência de contrações da imagem. O que é essa sequência de contração? É uma sequência de convolução com relu e pooling para diminuir o tamanho. Convolução, ativação, subamostragem. Convolução, ativação, subamostragem. Só que, durante esse processo de pooling aqui, ele vai guardar os índices. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. É muito importante saber que quando eu faço max pooling, vocês lembram o que é o pooling, né? Tem uma área grande lá. O max pooling, ele vai pegar só o maior valor daquela área e vai representar aquela área toda só pelo seu maior valor. Só que quando você faz isso, você perde a noção espacial da onde estava aquele maior valor. Então, lá no PyTorch, tem como você, quando você fazer o max pooling, retorna para mim um índice de onde é que estava esse valor lá no mapa de características. E aí eu não vou mais perder a orientação espacial. Isso aqui é muito importante, porque eu vou reutilizar esse índice lá no decoder, beleza? A saída do módulo encoder, como eu falei, o mapa de características, geralmente um vetor com D dimensões, sendo que D muito menor do que o tamanho da imagem de entrada. Então, esse aqui, o que tem aqui no meu módulo encoder? Convolução, baixa normalization, relu. Cada quadradinho azul desse é convolução, baixa normalization, relu. E ele fecha no final com um pooling, max pooling, que faz a redução da dimensionalidade. Vamos dar uma olhada no código? Então, vou ver aqui o SegNet. Você vai ver aqui, olha só, nós temos esse módulo aqui, são as camadas convolucionais. Ele tem exatamente o que eu falei anteriormente, convolução, bate norm, relu. Convolução, bate norm, relu. E existe uma variação dele, que o normal é que cada quadradinho daquele tenha 2 convoluções. 2 blocos de convolução. Convolução, bate norm, relu. Beleza? Alguns lugares vão ter 3. É por isso que eu coloquei o extra aqui,
Aí vai ter mais uma convolução bate-norma. Esse negócio aqui acontece 1, 2, 3, 4, 5 vezes dentro do encoder. O encoder, então, ele vai ter 5 canais, 5 módulos desse. Vamos lá na imagem para dar uma olhada. Olha só. 1, 2, 3. Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5 módulos convolucionais. Sendo que o primeiro tem 2 camadas de convolução e o max pooling. O segundo tem 2 camadas de convolução e o max pooling. O terceiro tem 3 camadas de convolução mais max pooling. O outro tem 3 camadas de convolução max pooling. 3 camadas de convolução max pooling. Olha lá no código. Então, olha aqui. Os 2 primeiros só com 2 camadas e os 3 últimos com a camada extra. Então, quando lembrando que a camada extra é mais uma convolução bate-norma além da original. Então, aqui as 5 camadas de convolução. Entre cada uma delas, uma operação de max pool. Preste atenção nisso aqui. Return indices. Ok? Agora eu tenho um decoder que faz o processo inverso. Só que, 1, 2, 3, 4, 5 camadas de deconvolução. De convolução, desculpa. Ops. Então, o meu decoder, ele recebe o valor codificado, o mapa de características, e faz uma sequência de expansões. O que é a sequência de expansões? Ele vai fazer uma operação chamada unpooling, que é o contrário do pooling. O pooling, ele pega a região toda, vê qual é o maior valor e retorna só o maior valor. O unpooling, ele pega aquele valor e vai gerar uma área grande, ou preenchida só com aquele valor, ou fazendo um alisamento exponencial com aquele valor, uma interpolação com aquele valor. Vai passar por uma convolução normal, não é uma convolução transposta, e depois um ReLU. Desculpa, aqui não é só não. Aqui tá faltando o... Não, é isso mesmo. Unpooling, convolução, ReLU. Ele recebe os índices do max pooling que vieram do módulo encoder, né? Então, essa arquitetura não faz uso de convolução transposta, ele só faz uso dessa operação de unpooling. E a saída é o mapa de segmentação com os K canais, H de altura e W de largura. Beleza? Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Sendo que o vermelhinho aqui é a operação que eles chamam aqui de upsampling. Lá no PyTorch, ela chama unpooling. Beleza? Aqui. O unpooling seguido de 1, 2, 3 camadas. Unpooling seguido de 1, 2, 3 camadas. Unpooling 3 camadas. Unpooling 2 camadas. Unpooling 2 camadas. E aqui a camada de saída, que é um softmax. Então, olhemos lá no código. Mesma coisa. Aqui é de deconvolução. Então, são as camadas de convolução normal. Aqui termina com 512, aqui começa com 512. De 512 para 256, 256 para 128, 128, 64, 64. O número é exatamente um reflexo. Aqui começa com o número de canais de entrada, que são os três canais. Vai para 64, 64, 128, 256, 256, 512, 512, 512. Só que cada vez que eu passo por aqui, eu passo por um pooling que reduz a imagem pela metade. Aqui eu vou fazer o max unpool, que amplia, que dobra o tamanho da imagem. Então ele faz exatamente as operações opostas. Então, olha assim o processo do autoencoder. Eu passo pela convolução, passo pelo pooling, que diminui o tamanho da imagem, ele me retorna os índices. Eu vou guardar o tamanho também. Passo pela segunda convolução, passo pelo pooling, vou guardar os índices. Ele vai fazer isso até o final. Na camada contrária, eu vou fazer o unpooling, utilizando os índices. Ok? E retornando o tamanho da camada anterior, até que eu chegue no final aqui, o tamanho original da minha imagem, e passo o softmax. Beleza? Antes de mostrar aqui
experimento básico, eu gostaria de mostrar para vocês que eu implementei uma versão mais simples disso aqui, treinei com o VOC, né? Vou mostrar os resultados para vocês, mas antes, é importante dizer que, como eu tinha falado para vocês, autoencoder não é novo, autoencoder já existia há mais tempo. Só que quando a gente treinava autoencoder, o nosso objetivo era o encoder. A gente descartava o decoder fora. A gente queria só pegar uma informação complexa grande e codificar ela num espaço menor. O SegNet, não. Os SegNets funcionam com os dois acoplados sempre. Né? Esses dois são sempre utilizados em conjuntos. E o grande segredo da arquitetura SegNet é um pooling, que é uma forma de fazer um upsampling, né? Que é aumentar a dimensionalidade. Vamos entender como é que funciona a sobreamostragem, essa função de sobreamostragem. Primeiro, o upsampling, né, ou sobreamostragem, ele é a operação inversa do pooling, como eu falei. E esse upsampling pode ser de duas formas. Ou ele tem um tamanho fixo, eu falo assim, eu quero aumentar essa imagem de saída, não importa qual é o tamanho que ela está. Eu quero que a saída ela tenha essa altura e essa largura. E aí a operação adapta o tamanho de entrada com esse tamanho que eu fixei na saída. E eu tenho um tamanho variável que eu falo assim, olha, eu quero que essa imagem que está chegando aí, eu quero dobrar ela de tamanho. Não sei qual vai ser o tamanho da saída, mas eu quero que ela seja 2 vezes maior que ela entrou. Então tem esse tipo de upsampling. E eu tenho, por outro lado, quando eu estou aumentando isso aí, eu posso simplesmente pegar e duplicar os pixels. Então, se eu estou duplicando o tamanho da imagem, aquele pixel, cada pixel vai virar 4. Vou duplicar ele uma vez à direita e uma vez abaixo, e 2 vezes abaixo. Ele vai formar um quadradinho, né? Que era um pixel só, vão virar 4 pixels, certo? Então eu posso simplesmente dobrar o tamanho, duplicar, repetir o valor do pixel, ok? Ou eu posso fazer isso também fazendo uma interpolação com os pixels próximos. Então, ao invés de eu simplesmente dobrar o tamanho do pixel, em vez de eu simplesmente copiar a cor do pixel, o pixel ele vai ser o valor médio entre o pixel original e o vizinho do pixel original. Né? E aí vai fazer uma transição um pouco mais suave. Então, esse aí é o upsampling simples. E eu tenho o upsampling indexado, que na verdade eu dobro o tamanho, mas eu não vou preencher os outros pixels que dobraram o tamanho. Eu só vou deixar o pixel que ficou, o valor que ficou do mapa de características, na posição onde ele estava. Para isso, eu preciso saber o quê? O índice. Então, é isso que faz. Quando eu faço o max pooling, e ele retorna o índice, assim, ó, o valor que ficou foi o 46. Esse valor 46 estava no X tal, no Y tal. Quando eu precisar fazer o unpooling, esse valor 46 vai ficar no X tal, no Y tal. O resto ao redor vai ficar zero. Eu não vou preencher esse valor. Certo? Então, esse aqui é o upsampling simples. Então, olha como é que faz a operação de pooling. Desse quadradinho todo aqui, qual que é o maior valor? O 9. Então, ele vai ficar só o 9 no mapa de características final. Esse aqui, qual que é o maior valor? 8. Vai ficar o 8. Só que tem mais de um 8 aqui, é importante dizer. Eu vou perder alguma informação aqui. Aqui também é o 8. E aqui é o 7. Então, desse todo aqui, eu fiquei com isso. Quando eu faço o upsampling simples, que é o de repetição, olha só, eu vou simplesmente copiar, duplicar os valores. Eu aumentei a dimensionalidade por um fator de 3 aqui, né? E simplesmente dupliquei os valores. Agora, qual seria uma forma um pouco mais sofisticada de fazer isso? Ao invés disso, eu posso fazer ele interpolado. Eu posso colocar os valores aqui e fazer uma transição suave com os valores que estão do lado. Aí ele vai ficar, ao invés de ficar um negócio quadradão, assim, né? Aqueles quadradões que você vê lá, tipo aquele zoom de antigamente, né? O zoom de antigamente, você dava um zoom, aí ficava aqueles quadradinhos na imagem lá, né? Porque perdia a definição. Aqui ele vai fazer uma transição mais suave, vai ficar aqueles quadradinhos, né? Aquele negócio. Isso aqui é o upsampling interpolado. E o upsampling
esse tipo de upsampling, ele, lá no PyTorch, é só você chamar a função upsample. Simples. Ele simplesmente vai dobrar a imagem que você já tem. Ok? É muito simples. Você fala se você quer um tamanho fixo da imagem, se você quer um tamanho variável, você fala qual que é o fator de aumento que você quer da imagem. Aqui no size você fala, não, eu quero uma imagem, a saída tem que estar com essas dimensões fixas. Eu recomendo que vocês deixem o scale factor mesmo. E o modo de preenchimento, se ele vai ser por cabezinhos mais próximos, vai ser interpolação linear, interpolação bilinear, interpolação cúbica e por aí vai. E eu tenho o unpooling, que aí eu olha só que interessante. Ele faz o pooling, mas ele vai me falar que o 9 estava na posição x1, y1, x2. Ok? Aqui vai estar na posição, encontrei o 8 aqui na posição y1, x4. Beleza? Então, para cada um desses valores que estão aqui, eu tenho os índices de onde eles estavam. Então, quando eu vou reverter e fazer o unpooling, reverter esse processo, olha só, tudo 0 e o 9 na posição onde ele estava. Tudo 0 e o primeiro 8 na posição onde ele estava. Tudo 0 e o 8 na posição onde ele estava. Tudo 0 e o 7 na posição onde ele estava. Então, eu mantenho a coerência espacial. Você pode estar se perguntando, mas será que isso é interessante? Isso é interessante porque depois eu vou fazer as convoluções e as convoluções meio que espalham esses valores nos seus vizinhos. Então fica tudo certo no final das contas. Beleza? A convolução ela vai fazer um smoothing desses valores. Então, para isso aqui dar certo, a gente precisa do max. Quando eu vou chamar o pooling, o max pooling, eu tenho que chamar a função return indices, que ele vai me retornar os índices dos valores que foram escolhidos lá no pooling. E no unpooling, né, eu vou falar o kernel size, tudo. Quando eu for utilizar, olha só, eu faço a operação de pooling, configuro a operação de pooling de 2 por 2. Eu vou pegar uma entrada, ele vai gerar a saída e os índices. Se eu quiser desfazer esse processo, eu vou chamar o unpool, beleza? Vou criar minha função unpool. Vou passar a saída aqui com os índices e ele vai reconstruir para mim aquele mapa, não reconstruir do jeito que estava, mas com os pixels de máximo nas posições onde eles estavam. Ok? Então, com esses dois aqui, eu consigo construir a minha SegNet. Eu fiz um experimento aqui com uma SegNet bem mais simples. Olha, elas têm bem menos camadas do que o modelo original, tá vendo? Essa aqui vai ter só 3 camadas no encoder e 3 camadas no decoder. Ela vai só de 64 a 256, e 256 a 64. Exatamente porque isso aqui demorou 2 horas para treinar. Desse tamanhozinho, com imagens de 50 por 50, nem as imagens do tamanho original. Então, eu coloquei ele para treinar utilizando aqui, ó, função de custo, Binary Cross Entropy Loss. Beleza? Estou utilizando o meu otimizador, nada, com uma taxa. Olha, uma coisa interessante aqui: 200 épocas, muitas épocas, ele é lento na convergência. E minha taxa de aprendizado, ela começa um pouquinho alta. Eu, depois de testar muitas vezes, eu percebi que ele precisa de ser mais agressivo no início do treinamento. E qual que é o bom de estar utilizando o otimizador nada? Vocês devem se lembrar da explicação. Ele tem a taxa de aprendizado adaptativo ao longo do tempo e ainda é acelerado por Nesterov. Então, eu não vou botar isso aqui para treinar agora, claro, mas vou mostrar aqui para vocês 2 horas e 10 minutos que demorou aqui para treinar, 39 segundos por iteração, mas ele conseguiu baixar o erro, minha taxa de erro inicial. Você vê que tem uma diferenciação bem grande aqui, né? Não chegou a dar um overfit não, mas a diferença é considerável. Olha o erro inicial.
1.2, 1.8, eu cheguei a pegar, mas ele chegou a dar uma convergênciazinha e eu consegui salvar. Então, deixa eu carregar essa criança aqui. Vou gerar aqui, olha só, ele está funcionando. Vou mandar passar uma imagem aqui. A saída da imagem, olha lá, batch de uma imagem só, 21 canais, porque são as 21 classes. Nesse caso aqui eu redimensionei a imagem de 200 por 200. Vamos ver a saída dessa imagem. Vou pegar aqui a classe 0, background. Reconheceu quase. Vamos pegar o 6. O 6 é aquele da mesa. Beleza. Olha lá. Está vendo que tem um contorno da mesa aqui. Mas ele reconhece muita coisa como background. Mas aqui onde é que está a garrafa? As coisas que estavam aqui, que eram uns arranjos, umas frutas, um abacaxi aqui, ele não reconheceu como background, mas uma parte da mesa ele reconheceu como background, exatamente por quê? Porque essa função de custo que ela não é ponderada, ela considera todas as classes com o mesmo peso. Aí vai ter esses desníveis aqui. Vou pegar aqui a classe 5 para ver se ele pegou 6, é 5 da garrafa. Ele pegou alguma coisinha da garrafa aqui, mas não foi muito eficiente, não. E a mesa? A mesa, para mim, foi o pior. Ó, pegou pouquíssima coisa da mesa aqui. Por quê? Porque ele considerou que a maior parte da mesa era background. Entendeu? Então, 2 horas treinar para ter uma acurácia desse jeito. Obviamente que tem as questões de ter reduzido o tamanho da minha... Isso aqui é a imagem de 200 por 200. Eu treinei a imagem de 50 por 50. Então, é uma imagem extremamente reduzida, né? Então, obviamente, isso aqui é só para demonstrar para vocês o formato da saída. Ok? Embora que eu falei que a aula de hoje seria rápida, já estamos batendo 1 hora e tanto, já. Agora, para fechar, nós vamos falar sobre as UNets e as VNets. A UNets, é importante, uma coisa que eu não falei no início, é que a segmentação ela é uma atividade muito importante, particularmente para a área da medicina. Então, um dos grandes clientes dos modelos de segmentação é a medicina, exatamente para fazer análise de imagens como raio-x, ultrassonografia, ressonância e outros negócios, para auxiliar os médicos na identificação de elementos chaves, né, que eles gostam de chamar de marcadores, na identificação de marcadores dentro da imagem. Então, aqui no trabalho, no artigo da UNET, né, do Honenberger e do Honenberger, Fischer e Brooks, que é um modelo de 2015, só que ele não ficou muito famoso em 2015, ele ficou mais famoso em 2016 e tal. Depois ele se tornou uma grande tendência. Se pegar 2015, foi quando ele foi publicado, já foi no final de 2015, foi quando a FCN estourou. Ele veio cair nas graças de se tornar mais popular mesmo no ano seguinte, entre 2016 e 2017. Então, as UNETs, elas são uma especialização dos autoencoders, mas eles têm algumas características. Primeiro, eles têm conexões residuais, tipo aquelas lá do ResNet. Você lembra que pegava a imagem original e somava com a imagem, com um mapa de características para poder ressaltar a imagem. Ele teve essa entrada. E ele utiliza upsampling, ele não utiliza convolução transposta. Né? Então, essa daqui é a UNET. Né? Tá claro por que ela se chama rede em U. Eu nem sei por que eles fizeram isso, porque ela se parece muito com o autoencoder de todo jeito. Né? Você vê que o tamanho das convoluções aqui são maiores que as convoluções que estão aqui. Mas eu acho que eles fizeram isso para deixar claro que, olha essa setinha aqui, ó, copy and crop. Copy and crop. Isso aqui é a conexão residual. Aquelas que a gente viu lá nas redes residuais.
Então você pega esse mapa de características que sai aqui e você vai adicionar ele aqui no final com um mapa de característica que já vem processado aqui, com o mesmo intuito que tinha lá na rede residual. Quando você sobrepõe os dois mapas, ele vai dar um destaque maior, como se ele estivesse dando um destaque maior para determinadas regiões no mapa de segmentação. Então, esse mapa de segmentação, esse mapa de características que sai aqui, ele é somado com esse mapa de características que vem aqui de todo o pipeline, para depois, lá no final, ele gerar o mapa de segmentação aqui. Então, depois que ele gera isso aqui, além de guardar, de fazer essa cópia que ele vai mandar lá para o final depois, eu vou fazer mais um pooling, diminuir o tamanho, mais convolução 3x3 com relu, convolução 3x3 relu. Entra aqui com imagem de 572 e 572, com um canal, depois ele pega 64 canais, diminui aqui para 284, depois para 282, faz mais um pooling, a imagem só vai diminuir até que chega aqui. Aqui ela começa a fazer o appconv. Beleza? Que ele vai fazer. Deixa eu mostrar aqui no código. As UNETs. Ele tem, os blocos convolucionais estão lá. Estão todas as convoluções. Ele faz o max pooling e ele faz o upsample. Upsample. Vocês lembram que o upsample é aquele que repete os pixels, repete fazendo uma interpolação, é claro, mas ele utiliza o upsample. Ele não utiliza nem o unpooling como o Segnet utilizava. Então, ele no processo, ele vai fazendo a contração da imagem, contrai. Depois ele volta, expandindo. Como é que ele faz esse expandindo? Ele vai pegar o mapa de características que sai aqui da última, quer ver? Olha um finalzinho aqui, o mapa de características que sai da última camada de downsampling e vai fazer o upsampling. Vai fazer vários upsampling. Olha aqui a operação de concatenação aqui. Lembrando que a concatenação está aqui, É essa setinha que ele puxa daqui para cá. Ele pega esse mapa de características e manda para cá. Então é essa operação aqui. E aqui ele vai fazer um upsampling, 2 upsampling, 3 upsampling, sempre expandindo a imagem e depois concatenando, somando mesmo, juntando a imagem com o mapa de características anterior. A saída final, olha só, ele chama numa sigmoide, pixel a pixel. Beleza? Para cada uma das camadas, é óbvio, ele vai passar uma sigmoide. Então, essa aqui é a arquitetura UNET. Você vê que cada uma das arquiteturas, até agora, utilizou uma técnica diferente. A FCM utilizou convolução transposta. A Segnet utilizou o unpooling. A UNET utilizou upsampling. Agora nós vamos para a próxima, que é a VNet, que vai utilizar mais uma técnica diferente. As VNets, elas são do ano seguinte, 2016, e elas, obviamente, estendem a ideia da UNET e, mais uma vez, trabalham lá com imagens médicas. Agora, qual que é a grande sacada das VNets? Ela apresenta duas novidades interessantes. A primeira, ela trabalha com convoluções volumétricas. Olha só que interessante. Até agora, de tudo que a gente viu dentro de visão computacional, a gente só tinha trabalhado com convoluções bidimensionais, com imagens. Se eu tinha a imagem, chegava lá com 3 canais e eu estava utilizando um mapa Conv 2D, eu colocava mapas bidimensionais para cada canal, separadamente. A ideia desses caras aqui foi tão legal que eles pegam um mapa tridimensional que ele é um cubo que vai pegando todos os canais de cor ao mesmo tempo.
Entenderam? Então, a ideia da convolução volumétrica é que, ao invés de ela ser uma bidimensional em cima de uma imagem bidimensional, ela vai ser um cubo em cima de 3 imagens bidimensionais, perpassando os canais de imagem. Beleza? E, por fim, ele também utiliza uma outra função de custo diferente, que é a função DICE, que é mais precisa que a função de entropia cruzada binária. Beleza? Então, a grande questão, como eu acabei de explicar para vocês, da convolução bidimensional, é que elas são um kernel 2D operando em uma imagem 2D, planos, e vai passeando sobre a imagem. Só que a imagem tem 3 planos, 3 canais. Só que cada canal da imagem vai ter kernels diferentes operando sobre eles. Então, as imagens, as cores da imagem, elas impactam em mapas de convoluções distintos, com kernels distintos. Beleza? A ideia desses caras aqui foi fazer o seguinte: olha, eu vou utilizar uma convolução 3D em cima de uma imagem 2D. Para fazer o quê? Para eu ter um mapa de convolução que pega todos os canais de cor ao mesmo tempo. Isso é brilhante, cara. Isso é brilhante. E aí ele pega aqueles 3 canais e ele pode gerar sei lá, cada canal de saída, ele pega a informação de todos os canais de cores de cada vez. Olha que sacada bacana que o cara teve, entendeu? E aí eu posso ter, obviamente, eu tenho um número de canais de entrada, né, igual eu tenho na convolução, e cada canal desculpa, o número de canais de saída, cada canal de saída vai ser um kernel diferente. Então, eu vou ter vários kernels diferentes, volumétricos, trabalhando com todas as cores ao mesmo tempo. Isso é ideia muito bacana. Então, olha a imagem, tá no artigo. Ele gosta, tem um cubozinho aqui, ó. Um cubozinho passando por várias. Geralmente a gente falava a convolução de kernel de 3x3, né? Ele faria 9 célulazinhas, agora vai ser 3x3x3. Olha a quantidade de informação que esse kernel vai pegar da imagem de uma vez só. Então, com isso, eles geraram uma arquitetura que é muito... Cara, esse modelo, ele é gigantesco. Ele é grande, mas ele é grande mesmo. Ele é pesado pra caramba. Mas ele é muito preciso. Primeiro motivo que ele é muito preciso, por causa das convoluções tridimensionais. Então, olha só, essa aqui é a ilustração do artigo. Todas as convoluções para ele são tridimensionais e ele tem a convolução 2D simples e a convolução transposta tridimensional. Então, olha só, esse último aqui, ele utiliza a convolução transposta, assim como o FCN fazia nisso, só que qual que é a diferença entre eles? A convolução transposta tridimensional. Entenderam? Então, ele vai fazendo também, vocês vão ver que tem aqui uma outra coisa que ele herdou lá da UNet, que foi fazer a conexão, a Skip Connection, né? Ele pega os mapas de convolução que manda lá para o outro lado, certo? E vai fazer isso em vários pontos aqui. E todos os canais dele aqui são de convoluções volumétricas. Ele tem aqui até, ó, element-wise sum, né? Ele vai somando, gerando vários mapas de convolução, e soma eles literalmente um em cima do outro. A exemplo lá das skip connections do modelo residual. Além de utilizar a função de custo, a convolução volumétrica, a convolução 3D, uma outra inovação das redes V são essa função de custo DICE. A função de custo DICE, ela já existia, o índice de Sorensen, né? O índice de Sorensen de DICE, que é uma métrica de similaridade entre duas amostras, quaisquer. Beleza? Então, por que eu estou colocando esse artigo aqui?
Esse artigo, que ele inclusive é posterior ao artigo da VNet, ele é interessante porque ele fez diversos testes em problemas de segmentação e falou assim, cara, a melhor função de segmentação, particularmente para dados não balanceados, em cima de todas as outras, é o DICE. Ok? Então, mas o índice de Shorten DICE ele é muito antigo. Se você olhar, ele é 2 vezes a intersecção dividido pela soma 2 vezes a intersecção entre duas amostras dividido pela soma das cardinalidades da amostra. Ou seja, isso aqui é a razão de intersecção sobre união, só que a diferença lá é que não tinha multiplicado por 2 lá em cima. Isso aqui é o índice de Shorten DICE, que é basicamente isso que nós vamos fazer aqui com a função de custo DICE. O que a função de custo DICE é? É uma função de custo baseada na razão de intersecção sobre união pixel a pixel. Resumindo de forma bem simples. Okay? Se A e B forem dados binários, né, então fica muito simples. Você pode só multiplicar um pelo outro. E por que eu estou colocando se A e B forem binários? Porque os nossos pixels lá, nos mapas de segmentação, eles são binários. Então a gente pode transformar isso aqui em 2 vezes, ao invés de fazer a intersecção, multiplica um pelo outro, dividido pelo quadrado do número de elementos. Isso aí, se os dados forem binários, vai chegar no mesmo valor. Mesmíssimo valor. Então, qual que é o problema do índice de Shorten DICE? É que, daquele jeito que está ali, ele não pode ser utilizado como uma métrica, como uma função de custo, porque ele não é convexo. Ele é muito difícil de se otimizar. Então, o pessoal, durante os estudos, eles propuseram uma nova versão, né? Comparação pixel a pixel, e que transformasse a função em uma função convexa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar aquele índice que era de comparação entre conjuntos para uma função de pixel a pixel. Então, lembrando aqui, eu tenho os pixels da classe I para o mapa do mapa esperado, a intersecção com o mapa previsto, só os pixels da classe I, dividido pela quantidade de pixels da classe I no mapa esperado, mais a quantidade de pixels da classe I no mapa previsto. Né? Que isso aqui é a IOU pixel a pixel. Pegando aqui exatamente pixel por pixel dentro lá de cada um dos mapas de segmentação. A convexidade é, além de multiplicar isso aqui por 2 que estava lá, subtrair de 1. Isso aqui faz com que a função se torne muito mais simples de ser otimizada. Simples não. Se você olha lá no artigo da VNet, ele fala o seguinte, ó, the dice coefficient D between two binary volumes can be written as. Aí tem aquela cálculo que eu acabei de mostrar para vocês, pixel a pixel, onde as somas elas acontecem em cima de n voxel. Para quem não sabe, voxel é o pixel volumétrico. Seria um pixel passando por vários canais. Né? Predito pelo volume de segmentação, onde cada canal lá é o valor esperado binário para cada uma das classes. Então, a VNet, além de trazer essa ideia aqui interessante das convoluções volumétricas, além de trazer o uso de uma função de custo mais aprimorada do que a entropia cruzada binária, ela também traz lá a ideia da UNet de fazer as skip connections entre os braços da arquitetura. Então, senhores, para finalizar aqui a nossa aula de hoje, a nossa aula sobre segmentação,
Eu espero que vocês tenham entendido e tenham conseguido absorver o básico das 4 principais arquiteturas clássicas de segmentação: FCN, SegNet, UNet e VNet. Sendo que, o que está por trás de cada uma delas aqui? A ideia de você pegar a imagem original, compactar sucessivamente essa imagem até chegar um mapa de características de um tamanho bem reduzido, mas esse mapa de características ele tem informação de em quais regiões estão cada classe, cada uma das classes. Depois, todos esses negócios eles fazem o processo inverso. Pega esse mapa de características de tamanho reduzido e vão expandindo ele até recompor o tamanho original da imagem, já delineando onde está cada uma das classes. Para fazer esse processo de expansão, são utilizadas técnicas como a convolução transposta, e aí nós vimos a convolução transposta bidimensional na FCM, e a convolução transposta tridimensional na VNet. Tem o upsampling, que é simplesmente pegar os pixels desse mapa de característica, copiar eles, fazendo aumentar o espaço, né? Duplicar desses pixels para duplicar a área, mas aí nesse processo de duplicação fazer também uma interpolação linear entre eles, não apenas duplicar simplesmente. E nós temos o processo de unpooling, que é o contrário do max pooling. Entendeu? Que o max pooling você perde a referência de onde estava aquele pixel. Quando você faz um max pooling indexado, ele fala assim, olha, esse aqui é o maior valor e ele estava nessa posição. Eu consigo fazer o unpooling, aumentar artificialmente a área do mapa de características, preenchendo aquele ali com zero, mas colocando aquele valor maior aonde ele estava originalmente, para manter a coerência espacial. E daí, posteriormente, eu tenho outras técnicas que vão fazer o preenchimento desses zeros via smoothing, via alisamento e convolução e por aí vai. Okay? Então, essas são as principais ideias nesse segmento de segmentação. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com Representation Learning. Nós vamos voltar a abordar essa arquitetura de contração de imagens para um mapa de características pequeno e já vai ser a mudança para os modelos generativos. E aí nós vamos ver 2 modelos generativos e encerrar a parte de visão computacional. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e a gente se encontra na nossa próxima aula.